Bom, gente, o Canal Minas, nós estamos aqui com o doutor Marco Aurélio, ele é juiz aqui da Justiça do Trabalho de Uberlândia e também representante da ANAMATRA. E a gente está falando da reforma trabalhista, né? Inclusive, nós estamos no meio de uma audiência e, assim, as audiências, cada uma é uma surpresa, né? Cada uma é surpresa. E com essa nova reforma, né? E existem também essa medida provisória que aí o presidente da República, para corrigir falhas, né, mandou lá para o Congresso. E está uma confusão jurídica, vamos dizer. Nós estamos vivendo um período de confusão jurídica. E o doutor Marco Aurélio vai estar explicando aqui para nós. Seja bem-vindo, doutor Marco Aurélio. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez por estar podendo falar para vocês. Realmente o período é de extrema insegurança, considerando principalmente a legislação foi aprovada. 3 dias após a entrada em vigor da legislação, veio uma medida provisória trazendo alterações aos dispositivos legais. E essa medida provisória já recebeu 931 emendas no Congresso Nacional. O que significa? Muita coisa. O que significa 931 possibilidades de alteração, mais uma vez, do texto que foi aprovado em relação à reforma trabalhista. Isso reflete, nada mais nada menos, uma situação que nós, da ANAMATRA, já vínhamos alertando há tempos atrás, desde quando o projeto foi aprovado, que é nada mais nada menos que a ausência de efetivo debate perante a sociedade. Na realidade, essa reforma trabalhista foi aprovada, vamos dizer assim, a toque de caixa, essa é a palavra? Podemos dizer que sim. Ela iniciou com 7 artigos apenas para serem alterados. Ao final de 4 meses, foram 177 dispositivos alterados. A norma foi aprovada na Câmara dos Deputados. Quando chegou no Senado Federal, os senadores abdicaram do seu dever constitucional, que é o dever de atuar como casa revisora, ou seja, de propor melhorias ao texto, então, aprovado na Câmara dos Deputados. E assim o fizeram, tomando por base exatamente um compromisso com o governo federal de que aquelas falhas seriam, entre aspas, corrigidas por meio de medida provisória. Que é errado. Nós, na ANAMATRA, já dizíamos que não era esse o caminho correto. O caminho correto era o Senado Federal propor as melhorias, o texto voltar para a Câmara dos Deputados e aí sim, ser ou não ser aprovado. Esse é o caminho correto. Esse é o caminho correto. É o caminho do debate também. Sim, vai de uma casa para outra para que a sociedade efetivamente participe do debate. Isso não aconteceu. O governo, então, edita a medida provisória para, entre aspas, corrigir as falhas. E agora, os próprios deputados e senadores apresentam 931 pedidos de correção de supostas falhas da medida provisória. Inclusive, um desses pedidos é para o sentido de se revogar toda a reforma trabalhista. Que isso? Então, nós não sabemos exatamente o que é que vai acontecer. Lembrando também que a medida provisória ela tem período de eficácia de apenas 3 meses. Significa que, se em 3 meses o Congresso Nacional não votar ou aprovar a medida provisória, voltamos com o texto que foi aprovado e que teve até agora somente 3 dias de vigência. Ou seja, essa insegurança jurídica que todos falam, fique bem claro, ela não foi criada pelo Poder Judiciário, claro. Foi criada pelo Congresso Nacional. Digo isso, deixo muito claro por quê? Porque outros meios de comunicação da imprensa vêm divulgando que nós, juízes, não queremos aplicar a reforma, que nós, juízes, somos contra a reforma, que nós, juízes, devemos obediência à lei. Eu sempre indago. Primeiro, nós devemos obediência à Constituição Federal, sim, aos tratados internacionais dos quais nós somos signatários, à legislação de nosso país. Mas está difícil você dizer ao jurisdicionado qual a lei que vai ser aplicada diante de toda essa discussão que está aí junto ao Congresso Nacional. Para a gente encerrar, sei que o senhor está no meio de uma audiência, o que fazer nesse período agora? Como que estão sendo vistas as ações trabalhistas, né? As ações que estão... Nós estamos no meio de uma audiência trabalhista, a vida não para, né? A audiência trabalhista acontece todos os dias. Como que a gente vai ter uma lei ontem, outra lei hoje, outra lei amanhã? Veja bem,
para a classe empresarial, nós temos orientado cautela. Esperar esse momento de turbulência passar para que eles possam, então, estabelecer as suas diretrizes empresariais, observando aí sim a legislação. Nós acreditamos que esse período de turbulência deve passar aí nos próximos 120 dias, porque o Congresso tem prazo para poder votar essa medida provisória. Em relação às audiências, nós estamos aplicando a norma que foi aprovada do jeito que ela está. Ou seja, não há muito o que nós fazemos. Ela está aí, nós somos obrigados a cumpri-la, sempre também interpretando à luz da Constituição Federal. Mas nós também sentimos, às vezes, uma certa insegurança. Nós conversamos com as partes, conversamos com os advogados, tentando sempre buscar a conciliação para dizer, olha, o momento é de tamanha turbulência que não dá realmente para a gente saber qual será o efeito futuro. Ressalvando também que, por se tratar de uma lei muito nova, os tribunais ainda não se manifestaram a respeito disso, razão pela qual decisões judiciais proferidas em primeiro grau poderão ser mantidas ou reformadas. A jurisprudência demora um pouco para se consolidar. E aí a gente vai vivendo e vai trabalhando do jeito que nós estamos. Então, eu posso dizer, doutor Marco Aurélio, que os juízes trabalhistas estão utilizando o termo bom senso? Eles posso dizer que estão utilizando o termo também de trazer a conciliação de ambas as partes? Veja bem, direito se resume a duas coisas, razoabilidade e bom senso. É o que a gente tem tentado no meio desse turbilhão de alterações da legislação trabalhista. E esse deve ser o caminho? Sem sombra de dúvidas. Gente, nós tivemos agora a entrevista com o doutor Marco Aurélio, ele é o representante da ANAMATRA, que é a Associação dos Juízes, dos Magistrados da Justiça do Trabalho em todo o Brasil, e a gente agradece muito ele ter parado aqui a audiência para nos prestar essa informação para o Canal Minas, que é muito importante para você que é advogado, para você que é trabalhador e também empresário, porque trabalha, atua na vida de todos nós, né? Porque todos nós somos trabalhadores, em um certo período somos patrões ou somos advogados, então a gente precisa entender um pouquinho dessa reforma trabalhista. Muito obrigado, é isso mesmo.